Está começando na Rádio NN. O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Saúde em Foco. Sua consulta no rádio. Saúde em Foco. Boa tarde! Boa tarde! Em Arapiraca, 13 horas 1 minuto, 1 hora 1 minuto, anota aí, quinta-feira, dia 15 de maio. Poxa, como tá passando rápido. Metade do mês já foi embora, né não? Então é o seguinte, ó, anota aí. Tempo e temperatura agora na nossa cidade, 32 graus em Arapiraca, possibilidade de chuva 0%, umidade relativa do ar em 40%. Gente, eu nunca vi uma umidade tão baixa, um dia desse chegou a 32 aqui. Isso aí significa o seguinte, ó, lábios ressecados, pele ressecada, né? E aí você vai ter que usar o quê? Protetor solar, hidratante e tomar muita água. Então, se liga nesses aspectos que a gente tá falando para você aqui. Essa umidade relativa do ar, ela quer dizer que o ar está mais seco. Se você trabalha no ar-condicionado, então, você vai ficar ainda com a pele mais ressecada, com os cabelos mais ressecados ainda, tá? Então faz assim, toma bastante água, usa protetor solar e usa também um bom hidratante. Falando em dermatologia, falando em pele, ela tá de volta aqui. Depois você vai saber o que é essa promoção dos 33 anos. Olha, daqui a pouco tem poucas vagas, atenção mulherada, tem um monte de procedimentos aqui, alguns já estão esgotados. Eu até pensei que ia fazer meu protocolo para calvície, mas não tem mais, eu não sei se tem mais vaga. Vamos lá, tô aqui com a doutora Larissa Fonseca, dermatologista, gente, e o tema é maio, mês de conscientização sobre o melanoma. Melanoma é um tipo de câncer de pele o mais agressivo que nós temos. E aí, de repente você não sabe que tem, por quê? Porque é uma pintinha que apareceu ali na sua pele de forma diferente, foi se avolumando e às vezes você só consegue, ou na grande maioria dos casos, só vai conseguir descobrir isso indo ao dermatologista, indo à dermatologista. Doutora, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, André. Obrigada aqui mais uma vez. E para falar de um tema muito sério na dermatologia e na saúde, né, saúde pública, que é o melanoma, que é o câncer de pele, graças a Deus que não é o mais frequente, apesar do câncer de pele ser o câncer mais frequente na população, mas o melanoma não é o mais frequente. Ele acomete mais ou menos, ele representa mais ou menos de 3 a 4% dos cânceres aí na nossa população, mas é um câncer que ele tem uma chance maior de metástase. Ou seja, uma chance maior de se alastrar para outros órgãos, não é? E aí se torna mais grave ainda. Doutora, o que é, né? Você já falou. E como é que ele se diferencia dos outros tipos de câncer, né? A dúvida da gente é esclarecer a gravidade, que você já falou aí algumas, e as particularidades do melanoma em relação ao carcinoma basocelular e o espinocelular, por exemplo, que são outros dois tipos de câncer de pele. Pronto, André. O melanoma, ele é o câncer que ele é originado do melanócito, tá? Que é a célula que produz o pigmento da pele. Quando a gente fala em carcinoma basocelular e carcinoma escamocelular, eles também são da pele, mas são originados de outras células. O melanoma, ele é originado do melanócito. Então, normalmente, é uma lesão pigmentada, uma lesão escura. Mas existem melanomas raros, que são melanomas amelanóticos, que vai aparecer ali como uma bolinha sem cor, que pode parecer um sinal benigno e na verdade é um melanoma amelanótico. Então a diferença, ela vai vir por ser originado de outro tipo de célula, que é o melanócito, mas a gente só consegue identificar se realmente é um melanoma ou se é outro tipo de lesão de pele através da dermatoscopia,
que é o exame que a gente faz no consultório, avaliando aquela lesão em grande aumento. E mesmo assim, às vezes a gente ainda tem dúvida. E só vamos bater o martelo mesmo, se é melanoma ou não, inclusive para estadiar esse melanoma a partir da cirurgia com o exame anatomopatológico, que é a famosa biópsia. Uhum. Doutora, os fatores de risco, né, para o desenvolvimento do melanoma, por exemplo, histórico familiar, exposição solar, pele clara, pintas e uso de câmaras, olha aí, uso de câmaras de bronzeamento, são fatores que podem ser predisponentes ao surgimento do melanoma? Sim, André. Os fatores, né, de risco, então a gente vê muito pele clara, e aquela pele clara, normalmente com olho claro e cabelo claro também. Pele que queima muito no sol, então se você vai à praia, sua pele já fica mais vermelhinha, então é um fator de risco. História familiar e também história pessoal. Quem já teve um melanoma tem um maior risco de ter um segundo melanoma. Tem também a questão da exposição solar, que é o principal. Quando a gente fala em exposição solar, a gente tem que entender que é muito importante bater nessa tecla de exposição ao sol, porque a radiação ultravioleta, ela faz modificação do DNA da célula. E aí, juntando com esses outros fatores, você pode desenvolver o melanoma. E uma informação que é muito importante, e isso vai para todas as mães, tá? É o quê? Queimadura solar na infância tem uma relação com dobrar o risco de melanoma na fase adulta, tá? Então, imagine que você nasceu pelas suas características genéticas, a exposição solar que você vai ter ao longo da vida, você já tem ali uma predisposição, um risco. Se você tem queimadura solar na infância, esse risco ele dobra. Então, é muito importante o uso do protetor solar nas crianças. Não é brincadeira, é a gente falar de um câncer que pode dar metástase e pode levar realmente ao falecimento dessa pessoa, né? É verdade. Um grande abraço aqui, Dona Hilda lá no Capim, a Neide, a Mércia e a Ângela lá em Olivença, a Dona Marlene de Leite lá em Garanhuns, ao pessoal da SMTT, da Polícia Civil, da Polícia Militar, Bombeiros Militar, né? Todos que estão aqui de plantão e também estão dando carona pra gente aqui, você na van, no ônibus, no centro da cidade, que tá ouvindo a gente aqui. Muito obrigado pela sua audiência, que Deus abençoe a cada um de vocês aqui. Doutora, vamos falar um pouquinho dessas parte 2 aqui, eu separei, dividi por partes, a situação do melanoma no Brasil. Segundo o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, a estimativa para 2025, para esse ano, é de mais de 9 mil casos de melanoma só nesse ano, tá? Então, é uma incidência muito alta, né, doutora? E é uma coisa que, principalmente para nós nordestinos, que moramos num lugar onde basicamente nós não temos inverno, é sol o ano inteiro, e olha que sol do ano passado para cá, a gente tem enfrentado temperaturas, né? Era já para estar começando a chover. O pessoal do milho, né? Pessoal, os plantadores, agricultores e agricultoras que plantam milho, já ouvi falar, já era para estar chovendo, né? Então, doutora, a gente tem que ter um cuidado maior nas regiões onde o sol é mais incidente, como no Nordeste, por exemplo, por conta desses 9 mil casos que o INCA projeta para 2025? Sim, com certeza, André. E principalmente porque aqui no Nordeste a gente tem muito a cultura do bronze, né? Às vezes eu até escuto assim minhas amigas e brigo até com elas, que elas falam assim: eu tô precisando de um bronze, tô precisando ir à praia para pegar um bronze para ficar com uma cozinha de saúde. E é engraçado você falar de bronze para ter cozinha de saúde, né? É justamente o contrário. O bronze, ele não tem nada a ver com saúde da pele, ele é o extremo oposto, tá? Não é indicado bronzear. E aqui no Nordeste a gente tem sol praticamente o ano inteiro, então quem tem exposição ao sol, às vezes não é só a questão de ir à praia, mas de forma no dia a dia, indo ao trabalho,
trabalha exposto ao sol, a atividade física, às vezes faz uma atividade física em algum lugar que é exposto ao sol. Então, tudo isso a gente precisa ter muito cuidado. E sempre o diagnóstico precoce. Surgiu uma lesãozinha na pele, vai procurar o dermatologista. Porque é melhor você prevenir, ser no dermato, avaliar. Ah, não, aqui é uma lesão benigna. Pelo menos você vai ficar tranquilo. E se for uma lesão maligna, você já tira de forma precoce. Tá. Doutora, quando é que você percebe, se você percebe ainda que há desinformação ou negligência por parte da população em relação ao melanoma? Muito. Muito. Não só ao melanoma, todos os tipos de câncer de pele. E aí o melanoma, ele é o mais grave, né? Mas existe muita desinformação e também, às vezes, não só desinformação. Porque, por exemplo, eu conheço pessoas que têm informação, que sabem que existe, sabem os fatores de risco, mas é como se não absorvesse aquilo. E sabe aquela coisa assim que a pessoa sempre acha que nunca vai acontecer com você? Sempre tem isso, né? Não, comigo isso nunca vai acontecer, até o dia que acontece. Então, prevenir é sempre o melhor remédio. Perfeito. Outra coisa que a gente pode falar aqui, doutora, como deverá ser feita a prevenção do melanoma no dia a dia? Eu já falei, né? A gente tem aqui alta temperatura com uma baixa umidade relativa do ar. Eu vou voltar a esse assunto. Eu lembro, na década de 90, 92 a 96, eu morei em Brasília. E o lugar onde tem a menor umidade relativa do ar do Brasil é Brasília. Tanto é que tem gente que vai para lá nessas épocas do inverno e passa mal, sangra pelo nariz, fica muito ressecado, a estática aumenta, você vai tocar em alguma coisa de metal, sai faísca, você leva choque, você vai abrir uma maçaneta, você leva choque porque a estática está baixa, você vai cumprimentar uma pessoa e leva um choque porque a estática está baixa. É um negócio interessante isso aí. Eu me lasquei muito quando morei lá por causa desse negócio, né? Tinha muito, o lábio fica muito ressecado, você tem que usar muito protetor labial, enfim, por conta da baixa umidade relativa do ar. E claro, né? Não sei se a audiência tem ideia, mas assim, o clima de Brasília, o clima do Cerrado, que é o clima dali do centro-oeste, Brasília, Goiânia, né? É o clima semelhante ao do deserto do Saara. Ele é muito quente e seco durante o dia e ele é frio e seco à noite. Então, para quem tem problema respiratório, graças a Deus eu não tinha, mas apesar de sofrer muito, isso afeta muito e afetava muito a pele, né? Você percebia que a pele ficava cheia de escamas. Algumas pessoas, eu não ficava não assim, mas algumas pessoas tinham que usar muito protetor e hidratante. Então, doutora, como deve ser feita a prevenção, principalmente para nós aqui, onde temos um sol para cada brasileiro aqui na nossa Arapiraca? E quando a gente fala em prevenção do melanoma, então 3 fatores são muito importantes. Protetor solar, religiosamente, então fator de proteção, pelo menos 50, reaplicar ao longo do dia, não é também passar só uma gotinha de manhã e nunca mais passar, não, tem que passar a quantidade correta. Fator de proteção, pelo menos 50 e reaplicar ao longo do dia. Segundo fator que é muito importante, quem tem muitos sinais na pele, então, quando eu estiver a literatura, então acima de 50 sinais, óbvio que você não vai estar contando, mas quem tem muitos sinais na pele precisa fazer uma avaliação desses sinais no mínimo uma vez ao ano. Para quê, né? Para o dermatologista conseguir identificar precocemente ou a mudança de algum desses sinais ou o surgimento de uma lesão nova que já seja um câncer de pele. Porque quem tem muitos sinais, às vezes surge uma lesãozinha nova e não dá tanto valor, porque sempre teve muito sinal, é só um a mais ali. Então, quem tem muitos sinais sempre, pelo menos, no mínimo uma vez ao ano, tem que ir ao dermatologista. E o terceiro, que é o exame precoce. Qualquer tipo de lesão que surja na pele tem que passar por uma avaliação dermatológica. Não tem ninguém que vai olhar e vai dizer é ou não é, se não for um médico especialista e se não tiver com o dermatoscópio.
Só com o dermatoscópio é que a gente consegue dizer com certeza se é ou não é, e às vezes até com o dermatoscópio a gente não consegue, que é aquela lesão que a gente chama uma lesão suspeita, mas a gente não consegue dizer com certeza que é uma lesão de câncer. E aí, o que vai bater o martelo, como eu tinha falado antes, é o exame da biópsia, o anatomopatológico. Mas no dia a dia geral, o protetor solar é que é o principal. Uhum. Pois é. E aí, ó o comentário que eu recebi aqui, tá? Eu não vou... Eu só uso protetor solar no rosto pensando que estou abafando. Tem que passar no corpo todo. Aí a pessoa diz assim, eu odeio protetor solar no corpo todo, né? Depois ela diz assim, eu tenho vários sinais. Então, doutora, realmente, né? O protetor solar, ele tem aquela coisa mais gordurosa. Mas você tem opções no mercado, você tem opções também na farmácia de manipulação, você tem na fórmula. Você vai aqui na doutora Larissa, ela vai prescrever de acordo com a sua pele um protetor solar que não tenha esse negócio pegajoso, né? Porque realmente o gorduroso, oleoso, deixa a gente desconfortável, né? E deixa a gente homem desconfortável, quanto mais vocês, que são mais, como diz o Tiririco, mais coisada, né? Então, doutora, isso é uma saída também, né? Isso é um avanço também na tecnologia, que você também pode prescrever os da sua preferência, os da indústria farmacêutica, dos colegas representantes que lhe prestigiam também. André, e assim, hoje em dia não tem mais não tem como ter uma desculpa mais para você não usar protetor solar. Porque o protetor solar, hoje em dia, existe de vários preços, de várias tecnologias, de várias formas de aplicação. Tem protetor em creme, tem protetor em bastão, tem protetor que é mais líquido, tem protetor que é mais oleoso, tem protetor que é mais sequinho, tem protetor em spray, que é ótimo para reaplicar, tem protetor em pó, que também é bom para reaplicar. Tem protetor até em bruma. Bruma é como se fosse uma aguinha, que você também pode usar para reaplicar. Então, assim, a tecnologia do protetor solar, hoje em dia, ela é muito ampla. E para você achar um que você goste de usar no seu dia a dia, é muito mais fácil, porque você tem muitas opções no mercado. E também existe a questão do hábito. No começo, tudo para você criar o hábito é chato. Então, tem pessoas que não têm o costume de hidratar a pele. Aí, às vezes eu falo, mas vamos lá, tem que começar. Então, vai começar pelo menos à noite. Aí coloca, aí fica naquele... Depois que vira um hábito, você não consegue mais se enxergar sem fazer aquilo. Sim. Então, é o hábito também. E, assim, a gente tem que entender que somos adultos. Então, adulto não faz só o que quer, né? Criança é que quer fazer só o que quer, e aí o pai tem que brigar, bota de castigo, você vai fazer. Mas adulto tem que entender que a escolha é dele. E adulto não faz só o que quer. Então, tem que entender que é pela sua saúde. Então, se é pela sua saúde, eu acredito que já é um argumento suficiente para você colocar isso na sua rotina. Com certeza. Pois é. E aí quando eu entrei aqui hoje, né, eu vi a sua foto no Dia das Mães, e eu disse assim, só fez crescer, mas ficou o mesmo rostinho. Só cresceu mais um pouquinho, né? É só um pouquinho então, também. Mas você falando da questão da fase adulta, né? Aí disse, doutora, ser criança é tão bom, né? Porque depois que cresce, vem os boletos. Vem os boletos, sim. E é importante, doutora, a gente ter bons hábitos, né? E aí, o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa entender que a partir do momento que você tornar aquilo uma rotina, seu corpo vai se adaptar e vai pedir aquilo, né? Então, como eu dizia, vou pra academia nada, vou puxar ferro nada, vou não, né? E hoje eu acordo 4h30 da manhã, 10:45, tô na porta da academia, né? Quando não vou, como hoje, por exemplo, já tem dia para compensar, amanhã eu vou. E lembrando para vocês que malham lá na Corpus da Massaranduba, tá? Então tá aberta a Corpus de 8 a 1 da tarde, viu, gente? Então você
que malha aí na Corpus, então você já tá sabendo. Se não estava sabendo, se matricule. Aberta também aos domingos de 8 às 13 horas, tá? Vou fazer o seguinte, eu vou pro intervalo, tomar uma água aqui com a doutora, mas antes eu quero fazer um convite aqui a vocês, tá? Atenção, Arapiraca e região, anota aí, tá chegando a check-out. Isso, ou check-out, né, Cícero? Que vai ser inaugurada dia 17 de maio na Praça Emílio de Lima, ali no Jardim Esperança, tá? Um grande centro automotivo para você cuidar do seu carango com muita idoneidade, com muita responsabilidade e também com muita honestidade. Você precisa cuidar do seu carro quando ele já saiu ali da garantia. Avenida José Emílio de Lima, 333, vai ser inaugurado no dia 17, no sábado, às 9 da manhã. Eu vou estar lá, claro, prestigiando meu amigo Cícero, né? Então, no Jardim Esperança, check-out vai estar aberta aí, com as portas abertas para você, que é uma opção a mais aí para você cuidar do seu carro, como eu já falei. Com preço bacana, com qualidade e com muita responsabilidade. Eu confio na Checkout. E você? Então passa lá e prestigia também os nossos amigos que vão estar lá para receber você de braços abertos, tá bom? Sucesso aí ao Cícero, a todo o pessoal aí da Checkout por esse novo empreendimento aqui na nossa cidade, né? Um auto center novinho que está chegando aqui para cuidar ainda melhor do seu carro. Eu confio neles. E você? Confie também, tá bom? Intervalo, a gente volta já. Saúde em Foco, na Rádio NN, com André Petris.
programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Anota aí, 1h30 em Arapiraca, 13h30. Lembrando, boa tarde sim. Um grande abraço aqui para o Adriano e também para o Cícero, que vão inaugurar logo mais no sábado, dia 17, às 9 da manhã, na Praça Emílio de Lima, Avenida José Emílio de Lima, melhor dizendo, aqui no Jardim Esperança, a Checkout Auto Center, seu novo local aí para você cuidar do seu carango com muita honestidade, com peças de qualidade, mão de obra qualificada, excelentes mecânicos. Então, vá comemorar com a gente, dia 17, às 9 da manhã, sábado, na Avenida José Emílio de Lima, do Jardim Esperança, Checkout Auto Center. Guarda esse nome aí, que você ainda vai consertar seu carro lá, né? Não estou desejando que você quebre seu carro, não, tá? Estou dizendo que quando precisa de manutenção preventiva. Então, para você não fazer a manutenção corretiva, que fica mais cara, você vai lá e faz a manutenção preventiva do seu carro. Como é que está o óleo do freio? Como é que está aí os amortecedores do seu carro? Como é que estão os filtros de óleo, filtro de ar do seu carro? Então, tudo isso você pode fazer para não dar problemas. Pastilhas de freio, lona de freio, enfim. A Checkout tem tudo isso e muito mais para você, tá bom? Então, anota aí o dia 17 de maio. Agora, sábado, às 9 da manhã, na Avenida José Emílio de Lima, 333, aqui no Jardim Esperança. Um grande abraço, Cícero, e sucesso aí para você e para o Adriano, que estão na linha de frente aí da Checkout, tá bom? Estou conversando com a doutora Larissa Fonseca, dermatologista. O assunto, maio, mês de conscientização sobre o melanoma, um tipo de câncer raro, mas muito agressivo. Doutora, com que frequência uma pessoa deve procurar a dermatologista para uma avaliação da pele? Outra coisa, o Marco Aurélio colocou aqui a imagem, vou pedir, Marcão, para você voltar essa imagem, uma imagem de algumas pintas, sinais, né? Eu, por exemplo, eu não vou, claro que eu não vou fazer isso aqui para não espantar a audiência, né? Eu não vou tirar a camisa aqui, mas por ser muito branco, eu sou cheio de sinais, né? E aí aquelas pintinhas, aquelas bolinhas. E acredite, a ideia que dá é que quanto mais você, às vezes você está tirando a roupa para trocar de roupa, parece que elas estão se multiplicando ali. Você não vai contar, nem vai ficar tirando foto, mas acontece que pode acontecer de aparecer uma dessas que está aí, ó, tá na sua tela. Vou pedir o Marcão para segurar, enquanto a doutora Larissa Fonseca comenta. Doutora, a gente tem aí alguns tipos de sinais, né? Que aí tem a classificação ABCD, né? Assimetria, bordas, cor e diâmetro. E aí vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas, porque se você não estiver... Eita, Pepe, eu não estou vendo, que só estou ouvindo na rádio. Não tem problema, o programa fica gravado, você vai poder assistir depois para ver essas manchinhas aí e dizer assim, eu tenho uma dessa, ou então eu não tenho uma dessa. Ali tem sinais benignos e também sinais malignos. Doutora, vamos aí essa classificação de ABCD. André, isso é uma classificação que a gente normalmente orienta para o público leigo. O que é o público leigo? Que não é especialista, tá? Então, o ABCD, que na verdade hoje em dia a gente usa o ABCDE, mas o ABCD é o mais comum, assim, para as pessoas avaliarem. O A é se você tem alguma pintinha na pele de aspecto assimétrico, tá? Assimétrico é o quê? Um lado não é igual ao outro. O B é para você observar as bordas, se são bordas irregulares. O C é a cor, se tem mais de uma cor naquela pinta. E o D é o diâmetro, se é uma lesãozinha de pele, uma pinta na pele que ela tem mais de 6 milímetros, tá? É importante, não é centímetro, é milímetro. Então, você observar esses sinais é para você ligar um alerta. Se você tem alguma pinta que tem alguma dessas características, procurar o quanto antes a dermato. Mas o melanoma, ele nem sempre se apresenta dessa forma. Ele pode se apresentar muito pequenininho e você não conseguir identificar essas características de assimetria, de bordas irregulares. Então, o que eu sempre oriento é, no mínimo, uma vez ao ano, ir na dermato para fazer uma avaliação da sua pele, tá? Então, no mínimo, uma vez ao ano. E, segundo,
se você foi na dermato, então eu fui na dermato em janeiro, então eu só vou na dermato agora em janeiro de novo. Em maio, surgiu uma lesãozinha nova na sua pele. Você vai esperar até janeiro do outro ano? Não. Você vai logo? Por quê? Porque se for um câncer de pele, você tira de forma precoce, tá? Então, pelo menos uma vez ao ano, mas se surgir alguma lesão antes desse período, vai na dermato de novo. E segundo, tá sempre observando essa questão de como são as suas pintas, se elas têm mais de uma cor, se é assimétrica, a borda, a evolução, se está crescendo de uma forma muito acelerada. Então, tudo isso é importante avaliar. Perfeito. Quero mandar um abraço aqui para o Álvaro. O Álvaro tá ouvindo a gente lá em Laranjeiras. Hoje de manhã teve comigo aqui. O Álvaro é Uber e mandou um áudio para mim aqui dizendo assim: Peps, a rádio tá chegando aqui em Laranjeiras, Sergipe. Claro, né? É mais potente do estado, claro que vai chegar mais longe. Então, muito obrigado, Álvaro, pela carona. Que Deus, mesmo Deus que levou você até aí, o traga tranquilo. Com certeza você está a trabalho, que traga você e seu passageiro em paz aqui para a nossa cidade, tá bom? E obrigado pelo serviço prestado hoje pela manhã aí, quando a gente chamou você para atender aquela senhorinha lá, tá? E ela foi muito bem atendida. Muito obrigado. Doutora, quais são os tratamentos mais modernos e eficazes contra o melanoma? Você falou aí da cirurgia, tem a imunoterapia, tem a terapia-alvo, tem a radioterapia. E eu queria saber o seguinte: quando a gente tem uma lesão que ela é pré-cancerígena, ou seja, é uma lesão que ela antecede um pouco ao câncer, é feita uma cirurgia e geralmente vocês chamam, quando vocês fazem a ressecção desse tecido, a remoção do tecido, que vai ficar mais fácil de entender, vocês chamam um negócio de margens livres, né? É possível no começo do melanoma, que é aquele ali que o Marco Aurélio colocou na tela, aquele que tem um maligno lá, né? É possível ainda em estágio inicial, e quantos por cento isso é possível, deixar as margens livres? Explica para a nossa audiência, por gentileza, o que é margens livres, porque aí você pega o resultado lá, como eu peguei um dia, foi a primeira coluna que eu fiz, e lá tinha um pólipo. E aí, claro, o Dr. Herbert Toledo, um grande abraço, foi fazer a ressecção do pólipo e disse: olha, Pepe, tem um pólipo aqui. Eu nunca esqueci o nome daquele, né? Pólipo céssio serrilhado. Eu fiquei doido quando eu vi o nome. Meu Deus do céu, o que é isso aqui? Né? E aí fui pedir ajuda aos universitários para não entrar em desespero. Não, é um pólipo normal e tal. Todo pólipo é uma lesão pré-cancerígena, sim, mas aí ressecou, ou seja, cortou, tirou, e tinha lá, ressecado com margens livres. Então vamos lá, então, para entender o que é essas margens livres. Tá. Quando a gente fala de cirurgia para câncer de pele, então, para todos os cânceres, a gente precisa tirar com margens livres. O que é isso? Imagine que tem uma lesãozinha do tamanho de um caroço de ervilha. Você nunca vai tirar uma lesão de câncer de pele só ao redor ali daquela areazinha do caroço de ervilha. Você precisa tirar com uma margem de segurança, que é uma parte de borda de pele sã, ou seja, pele sem lesão, ao redor da lesão. O quanto precisa tirar de pele sã ao redor da lesão vai depender do diagnóstico ou da sua suspeita, tá? Então, para o carcinoma basocelular, a margem é uma, para o espinocelular, a margem é outra, para o melanoma, a margem é outra, tá? Quando você tira com margens livres, quer dizer o quê? Que naquela partezinha de pele sã não tinha célula de câncer. Então, você tirou e aí a gente diz como se tivesse curado, tá? O melanoma, quando a gente consegue tirar o melanoma, que a gente chama de melanoma in situ, o melanoma ele tá só ali naquele localzinho da lesão, tá? Ele não se espalhou. O melanoma in situ, então se você identificou um melanoma precoce, que ele ainda está na fase in situ, quando você faz a cirurgia, a chance de cura é mais de 90%. Então, é muito alto. Por isso que a gente precisa bater nessa tecla de surgir uma lesão na pele, procurar o dermatologista, porque a chance de cura é muito alta, tá? Quando a gente fala
em outros estágios do melanoma, aí é que vem as outras formas de terapia, que precisa associar ou não. E aí essa parte mais específica, quem vai acompanhar ou vai ser o dermatologista ou o oncologista especialista em oncologia cutânea, que é os cânceres da pele, tá? Então, em outros estágios de melanoma, pode ser necessário radioterapia, quimioterapia, as terapias-alvo, a imunoterapia. O grande desafio é quando a gente fala em SUS. Porque no SUS a gente tem a quimioterapia, tem a radioterapia. A gente não vai ter as terapias-alvo e a imunoterapia, tá? Espero que um dia a gente tenha, mas ainda não tem. Então, por isso que é muito importante a gente ter a detecção precoce. E aí, o que acontece também? O melanoma, ele não é só da pele. O da pele é o mais comum. Mas existe o melanoma de mucosas, existe o melanoma ocular. Então, existem outras formas de melanoma também. Então, qualquer manchinha, em qualquer região, é importante avaliar. E outra coisa, às vezes o paciente, o melanoma, ele aparece em uma região que você não consegue identificar bem. Então, nas costas, atrás da coxa, no pé, e você não procura atendimento. Passa-se os anos e você descobre um câncer em outra região. Por exemplo, no pulmão, no intestino, no cérebro. E aí, quando faz o exame, é uma metástase de melanoma. Aí, nesses casos, realmente, você não vai conseguir ter uma cura, tá? Você vai fazer os tratamentos, mas por que eu falo isso? Não é querendo aterrorizar, mas ao mesmo tempo sim. Porque quando a gente fala em câncer de pele, as pessoas acham que não dá metástase. Acham que é uma besteirinha, é um câncerzinho, tá? Um câncerzinho. Às vezes até na residência a gente falava como uma forma de tentar não preocupar tanto o paciente, mas a gente não pode encarar como um câncerzinho. É um câncer que pode matar, tá? Então é muito importante deixar essa mensagem aqui. Perfeito. Ô, doutora, nós temos uma população que é uma população que tem um hábito de plantadores, são produtores rurais, né? Pequenos produtores rurais. Eu sempre digo aqui que nós somos muito abençoados por causa deles, né? É muito bom você comprar macaxeira, o inhame, mamão, todas as frutas que a gente tem aqui, né? Estamos sempre dependendo deles. Eles são a força que move esse país, né? O agro é a força motriz desse país. E acredito que de qualquer país do mundo o agro é muito forte. E nós temos aqui os pequenos produtores, né? Inclusive aqui na região, por exemplo, da região da minha sogra aqui, de Lagoa da Canoa, né? Você tem parentes lá também. O pessoal ali do sítio Alexandre, um grande abraço para vocês aí. E de outros sítios aqui, de outras comunidades aqui, que tem como agricultura uma fonte principal de renda. E aí, esses produtores, eles vão estar expostos, eles estão expostos ali ao sol, de dia a dia. E às vezes passa despercebido, não basta somente usar uma roupa protetora, talvez como uma manga comprida, um sombreiro, mas é importante também, doutora, usar o protetor solar, o hidratante, porque você já explicou para a gente aqui que o sol é uma poupança que a gente está fazendo. Você levou o sol, eu levei muito sol na praia, mas eu vou, depois eu fico bom. Não fica não bom. Aquele sol que você levou, uma poupança de radiação que você tá guardando para você o resto da vida. Você imagina um produtor rural, doutora, o quanto que de incidência de sol. Fora isso, nós temos os profissionais liberais que atuam aqui nas ruas da cidade, vendendo frutas, verduras, legumes, os ambulantes. Nós temos aqui os mototaxistas, os entregadores, né? Estão massacrados aí. E a gente no final de semana depende tanto deles para a pizza chegar quentinha, para o lanche chegar quentinho, né? Só tenham cuidado no trânsito, prudência.
né? E a gente fala assim, pô, os caras são loucos porque tu quer receber tua pizza quente, fria, não quer, né? Aí, claro, os caras têm que se virar como pode, mas não precisa correr tanto daquele jeito. Chegando morninha já dá pra... Então, doutora, nós temos uma cadeia de pessoas aqui que, ao contrário de mim, de você, de tantos outros que trabalham no escritório, trabalham num ambiente desse, mas trabalham de sol a sol, literalmente falando, e trabalham no sol, né? Sem incidência de luz artificial. Como a gente deve se proteger, já que é um problema tão grave e que é um tipo de câncer de pele que pode se tornar tão agressivo e ter maiores complicações no futuro? É muito importante quem trabalha exposto ao sol ter a proteção física. E aí, quando a gente fala de proteção física, é o chapéu, é a roupa. E a gente pensar em tecidos de trama fechada. O que é isso? Sabe aquela roupa assim que você pega, que ela é mais grossa, que você tenta ver ao redor das linhazinhas, você não vê? Pronto, essa é a roupa ideal, tá? Se às vezes, não tenho condições de comprar uma roupa de proteção UV, use uma roupa de tecido grosso de trama fechada. Você vai estar protegido, tá? E onde a roupa não cobre, usar o protetor solar. E lembrar de reaplicar. Porque às vezes não é fácil lembrar. Então, assim, se tá exposto ao sol, se você estiver ali com uma manga longa, que não é fácil por conta do calor, mas tá com uma manga longa, tá com um chapéu, você vai ter uma área menor exposta para precisar usar o protetor solar. Até falando em relação a custo. Porque mesmo hoje em dia tendo protetor solar com baixíssimo custo, mas acaba rápido. E aí quando você vai colocar às vezes ali no orçamento familiar do mês, pesa. Então às vezes você colocar uma roupa que ela seja mais grossa, manga longa, chapéu, para você ter menos área de pele exposta ao sol, você vai ter menos área para precisar estar reaplicando o protetor solar, tá? Então às vezes também você fazer esse conjunto aí de proteção. E lembrar das áreas que normalmente são esquecidas. Mão, orelha, tá? Porque um chapéu de aba larga, ele vai cobrir a orelha. Mas às vezes as pessoas colocam um boné. O boné ele não vai cobrir a orelha, então ele não vai proteger da orelha. E outro fator aqui que é importante a gente pensar é que eu falo muito de calvície. Então eu falo muito da calvície. E o cabelo, nosso próprio cabelo, ele consegue fazer uma camada de proteção. Na linha que tá a risca, que a pele fica exposta, queima do sol. Mas quando você tem um volume bom de cabelo, ele é considerado uma proteção física ali pro couro cabeludo. Quando seu cabelo ele vai ficando muito fininho, muito ralinho, a sua pele fica exposta. Então nunca esquecer da proteção física, tá? Porque quem tem calvície, cabelo muito ralinho, tem um fator de risco ali de câncer de pele também naquela região do couro cabeludo. E é importante cuidar. Doutora, você falou de couro cabeludo e aí eu vou fazer a última pergunta. Como a incidência do sol geralmente começa na nossa cabeça, né? Ela bate, o sol incide literalmente na nossa cabeça, seja no homem ou na mulher. É possível ter um melanoma embaixo do couro cabeludo? Sim. O melanoma ele pode surgir em qualquer região da pele, tá? Inclusive no couro cabeludo, certo? E quando a gente fala assim, a exposição solar ela vem na cabeça, mas a gente também tem que lembrar da reflexão da luz no solo. Então ela bate na nossa cabeça, mas ela também reflete no solo quando a gente tá, e aí ela reflete no solo e vem pro nosso rosto, tá? Então pode sim ter melanoma no couro cabeludo, pode ter outros tipos de câncer no couro cabeludo, pode também ter lesão benigna no couro cabeludo. Então toda lesão de couro cabeludo também precisa ser avaliada. Certo. Então, aí é que tem que ter mais cuidado ainda. Por que eu perguntei isso? Perguntei de propósito. Porque a gente acha que essa parte aqui, porque está protegida pelo ou pelos cabelos, não vai ter nada aqui embaixo. Então, já caiu por terra. O cabelo vai proteger um pouco, sim, mas não vai proteger sempre. E a gente mora, como eu falei, a gente mora num lugar lindo, gente, né? A gente mora num lugar
cheio de lagoas, de rios, de praias. As praias mais lindas do mundo estão aqui. Você já sabe disso. A aula mais bonita do mundo é Alagoas, quem tem, que é Maceió. E a gente vai para ali e tá ali, né? É o ledo engano, né, doutora? Aquela brisazinha que a gente fica ali. Não, tá tão fresquinho. Quando você sai, você diz, rapaz, eu tô toda assada aqui. Foi o que eu fiz? Nada. Literalmente, você não passou protetor, você não se cuidou, não se hidratou, né? Por isso que é importante, gente. Pele não é brincadeira, né? Pele é algo muito sério. E aí, se você quiser envelhecer com qualidade de vida e sem problemas, ninguém tá querendo aterrorizar você. Mas se você notou alguma manchinha daquelas que o Marco Aurélio colocou aqui no seu corpo, ela começou a crescer. Não, ela tava pequena, não era desse tamanho não. Aí chama a sua atenção, né? Enquanto tá cheio de pinta que nem eu, você olha assim, eu tinha menos pinta que isso, né? Daqui a pouco, né? Não, Marco Aurélio, tu não tem não. Aí o cara chega lá, né? Eu sou brancão. Você chega lá e diz assim, rapaz, eu tô todo pintado. Parece que alguém pegou um lápisinho daquele hidrocor e fez assim em você, né? Ticou você todinho. E cada vez que você vai olhar, parece que você tem mais. Mas vai ter uma daquelas ali, ou pode ter uma daquelas que vai chamar a sua atenção, né, doutora? Uhum. Pois assim, oxe, eu não tinha ela começou a crescer de uma forma que não é uniforme, né? Porque a pintinha apareceu, ela ficou lá. Né? Tem pessoas que têm menos probabilidade de ter, tem pessoas que têm mais probabilidade de ter. É até um assunto que a gente pode falar depois. Sardas, né, doutora? Uhum. Tem pessoas também que têm sardas, que é diferente dessas pintinhas que eu tenho aqui. Então, enfim, é importante a gente ter essa ideia de tratar a saúde, doutora, porque eu sempre digo que tratar a saúde é mais barato que tratar a doença. Com certeza. E até você estava falando da prevenção do carro, né? Sim. E aí, às vezes, a gente pensa, eu não vou sair com o meu carro sem seguro, não vou. E você não pensa da mesma forma com a sua pele. Então, você tem que ter cuidado com a pele. E, às vezes, a nossa pele ela é muito negligenciada. Às vezes, você cuida para não ter diabetes, você cuida para não ter pressão alta, mas você não cuida da pele, que é o maior órgão do corpo humano. Perfeito. Conversei com a doutora Larissa Fonseca, ela é dermatologista, atende aqui na Climag, que fica na rua Fernandes Lima, 434, no centro. Gente, a Climag fica ao lado ali da Ultramed, depois do Lacel, do mesmo lado do Lacel, na rua Fernandes Lima, mais na frente, indo ali para o sinal, você vai ver do mesmo lado a Climag. Tá aí na tela o endereço e você pode marcar sua consulta, sua avaliação com a doutora Larissa Fonseca pelo telefone 99835-2191. 99835-2191. Agora sim, vamos falar da promoção dos 33 anos. Ainda tem vaga, que ela se destina. Vai lá no Instagram da doutora Larissa Fonseca, viu? É só lá, você vai lá e ela vai fazer aniversário, mas o presente vai dar aí para alguns ou para algumas pacientes. Vamos falar um pouquinho sobre isso, doutora? Pronto, André. Assim, você sabe que eu gosto muito de me cuidar, né? Eu tô sempre falando sobre isso no Instagram. E aí, quando eu vi que eu ia fazer 33 anos, aí já fico assim, ai meu Deus, e agora? Quais são os meus procedimentos que estão na hora de renovar pro meu aniversário? E engraçado que aí, quando eu pensei nisso, faltava poucos dias, assim, que aí eu fui contar mais ou menos quantos dias faltava pro meu aniversário. E aí faltavam 34 dias. Aí eu pensei, caramba, faltam 34 dias. Amanhã eu podia lançar algo legal para os meus pacientes ou para quem quer começar a ser meu paciente. E aí eu lancei 33 dias para o meu aniversário de 33 anos. Então é para aquela pessoa que ela quer começar a se cuidar ou que ela quer renovar os seus procedimentos. Então tem algumas condições especiais com vagas limitadas. Então tem botox para hiperidrose, tem tratamento de melasma, tratamento de cicatriz de acne, tratamento capilar e bioestimulador de colágeno. Qualidade da pele, aquela pessoa que quer começar a fazer o procedimento para melhorar a qualidade da pele como um todo. E aí tem vários protocolozinhos diferentes, cada um com uma quantidade de vagas. Alguns já estão sem vaga, outros tem outros que ainda tem mais vagas. Então é até o dia 11 de junho, que é o meu aniversário. Mas aí, como são vagas limitadas, então quanto antes agendar, melhor para garantir.
Então, agenda por esse número que eu falei aqui, né? Isso. Tá bom, vou dizer de novo aqui, 99835-2191. 99835-2191. São diversos procedimentos e aí você vai entrar em contato e saber que procedimentos são esses. Você já pode dizer alguns aqui? Sim, então, o Botox, tá? Certo. Que é o mais conhecido. Então, o Botox superior, que é quando a gente usa para modular essa expressão facial, da sobrancelha, da ruguinha de bravo, essa ruguinha aqui no meio do olho. O Botox inferior, que é para essa região aqui da mandíbula e pescoço. Para hiperidrose, que é a sudorese excessiva. Então, aquelas pessoas que suam muito pela axila, que isso incomoda até no dia a dia. Você vai sair de casa, fica aquela blusa molhada ali na região. O Botox é indicado para esse tipo de procedimento, para esse tipo de queixa. Tratamento de cicatriz de acne com microagulhamento robótico, com radiofrequência. Tratamento para melasma, que melasma também é uma queixa muito frequente no consultório. O bioestimulador de colágeno, que ele vai ser indicado tanto para melhora de flacidez, como para efeito lift, melhora da qualidade da pele e também para quem tem cicatrizes de acne. E o protocolo capilar, principalmente para calvície, que é a queixa mais frequente no meu consultório, tá? Então, pacientes que têm calvície, ou seja, tem aquele afinamento do fio, cabelo muito ralinho, também o protocolo capilar tá aí em condições especiais. Perfeito. Então, 99835-2191. Liga logo, fala no WhatsApp. São vagas limitadas, tá bom? Amanhã o programa é direto da Boa Terra Chevrolet, com promoções incríveis que você vai ter por lá. Eu tô tentando confirmar o tema de amanhã, Marco Aurélio, mudou, tá? E, gente, provavelmente, se a minha convidada topar, o tema vai ser bebês reborn, inocência ou insanidade. O negócio aí, tá sabendo disso aí, Marco Aurélio? O pessoal tá levando esse boneco de plástico pro pediatra. E quando o pediatra não quer atender, agora eu tô entrando na justiça. Sei não, viu? Eu não sei não, mas... Pois é, hoje eu não vou dizer não o que eu acho disso aí. Amanhã, a gente de casca aqui, quando a minha convidada confirmar, para falar dessa insanidade. Para mim é loucura. Você pode chamar do que você quiser. Você pegar, agarrar um boneco de plástico e dizer que é um filho e botar comida, bebida e roupa nele. Sei não, viu? Se botar seu juiz numa galinha, ela vai se escar pra frente. Você é doido, tá bom? Boa tarde. E a gente volta amanhã, se Deus quiser. Tchau. Saúde em Foco, na Rádio LR.